Outra forma da gente trabalhar sobre o tempo são as linhas do tempo histórico. Essa daí, gente, é uma linha do tempo que conta a história da humanidade. Toda a história da humanidade está resumida nesta linha do tempo. Primeiramente aí, nós temos do lado de cá a pré-história, tá? Por que chama pré-história? Porque aqui o homem ainda não sabia escrever, mas ele já produzia história. Porque a história não é só documento escrito. A história são todos os vestígios deixados pelo passado. Então, objetos, pinturas rupestres, ferramentas, tudo isso é história também. Então, a pré-história, ela vai até 4.000 antes de Cristo. Então, 4.000 anos antes de Jesus nascer. E esse momento acontece quando o homem descobre aqui também a invenção da escrita. Quando ele passa a escrever, a gente entra numa nova era, que é a Idade Antiga, né? Onde a gente vai estudar aí Grécia Antiga, Egito Antigo, a gente vai estudar Império Romano, a gente vai estudar Mesopotâmia, a gente vai estudar as comunidades indígenas do Brasil, né? E aqui da América do Sul, os incas, maias, astecas e os indígenas brasileiros. Então, essa Idade Antiga, ela vai até o momento em que o Império Romano cai, o Império Romano do Ocidente cai, quer dizer, deixa de existir. E isso acontece no ano de 476. Tem escrito AC aqui? Não, então é depois de Cristo. No ano de 476, depois de Cristo, Roma cai. E aí vamos dar início à Idade Média, uma outra era da história da humanidade, né? Que vai durar até a tomada de Constantinopla pelos turcos, quando em 1453, depois de Cristo. Então vai nascer aí uma nova era, que é a Idade Moderna. Que vai até quando, professora? Até o início de uma revolução que aconteceu lá na França, lá na Europa. E dá início aí em 1789, né? O fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, que nada mais é do que de 1789 até agora, até o momento que a gente vive atualmente. Não é à toa que a gente tem aí, ó, representado um computador, né? Que vai acontecer nessa idade contemporânea, que é o que a gente vive, a revolução tecnológica, criação de milhares de tecnologias, celulares, computadores, tablets, a internet, né? A web, redes sociais, tudo isso acontece na era que a gente está vivendo agora. Então, o que nada mais é do que a linha do tempo histórico? Foram retirados da história da humanidade eventos extremamente importantes que realmente mudaram os rumos da história da humanidade e eles são marcados aí nessa linha do tempo histórico, tá bom? Professora, tem como eu fazer uma linha do tempo histórico sobre a minha vida? Excelente, tem e muito, e fica muito bacana, né? Você pode escolher na sequência fatos desde quando você nasceu até agora que realmente são importantes para você e fazer uma linha do tempo histórico como essa, tá? O homem como sujeito histórico. O que significa isso? Só os grandes reis, rainhas, guerreiros, presidentes, senadores, artistas, só essas pessoas são sujeitos históricos? São só elas que fazem história? Negativo. Todos nós fazemos parte da história, construímos história todos os dias. Os seres humanos sempre fizeram registros históricos. Nossos indígenas, por exemplo, já registravam o cotidiano por meio da confecção de utensílios, ferramentas, enfeites, cocares, tá? Ou pinturas em cavernas, 10.000 anos atrás. Todos nós fazemos parte da história e produzimos registro histórico em nosso cotidiano. Seu caderno da escola é um registro histórico. O objeto que você gosta muito, né, um brinquedo, algum presente que você ganhou de alguém, é um registro histórico. As suas postagens no Instagram, no Facebook, Snapchat, etc., né, que são várias redes sociais hoje em dia, são todas registros históricos seus, da sua comunidade, da sua cidade. Então, todos nós fazemos parte da história, todos nós construímos a história todo dia, tá? Tanto o homem do passado, das cavernas, no caso aí a gente tem um exemplo dele fazendo ferramentas de pedras, que hoje estão aí em museus importantíssimos para entender a origem da humanidade,
quanto quando você tira uma foto com seu celular, com uma câmera. Tudo isso é registro histórico. Então, gente, só para vocês entenderem que tudo que é produzido pelo homem é registro histórico. Não só são grandes personalidades que fazem parte da história, não. Nós também, tá bom? E as fontes históricas, né? O que elas são? Vestígios, rastros, traços. Gente, qualquer coisa que o homem criou, que ele, né, modificou, que ele deixou ali a sua marca, é uma fonte histórica, tá bom? Quais os tipos de fontes históricas que existem? Então, nós temos fontes escritas, aquelas que eu leio, livros, documentos antigos, identidades, certidões, jornais. Fontes visuais, aquelas que eu analiso pelos olhos, visualizando, olhando, né? Pinturas, fotos, desenhos e imagens. Fontes orais, aquelas que eu ouço, tá? Ou eu vejo alguém falando. Então, entrevistas, filmes, lendas, cantigas, contos, músicas, vídeos em forma geral, são todos fontes orais. A oralidade, a fala, tá? E nós temos fontes de cultura material, que nada mais são que todos os objetos, todas as construções, tá? Esculturas, artesanato, por exemplo, vocês têm uma casa de artesanato aí em Cláudio Manuel, que inclusive eu vou comprar uma caixinha super linda lá. Ela é uma fonte histórica da sua comunidade, tá? Então, são coisas que eu toco, né? Por exemplo, isso aqui é uma fonte de cultura material, um celular, tá? Se eu analisar dentro dele, eu posso encontrar fonte escrita, eu posso encontrar fonte visual, eu posso encontrar fonte oral. Tá? Mas ele é um registro histórico enquanto uma peça tecnológica produzida pelo homem. Tá bom? Então, gente, esses são os exemplos de fontes históricas e são nelas que o historiador trabalha. Então, quando ele vai fazer uma investigação, ele busca em todos esses tipos de fontes sobre aquele tema para escrever sobre aquele evento histórico, tá? Então, nós temos aí alguns exemplos, né, de fontes escritas. Do lado de cá, por exemplo, nós temos aqui, tá escrito, ó, sentença. O que é isso? É um documento escrito histórico, tá? Que está no Arquivo Nacional do Brasil. Ele é uma imagem que mostra a sentença proferida contra os réus da Conjuração Mineira, que é o que? A Inconfidência Mineira. Todos os participantes, os principais participantes, eles foram condenados, assim como Tiradentes. Alguns foram presos, outros foram mortos como Tiradentes. E tá escrito tudo aí nesse documento. Ele é um registro histórico sobre a Inconfidência Mineira que aconteceu aqui do lado em Ouro Preto, né? Aqui a gente tem um livro histórico antigo. A sua certidão de nascimento é uma fonte escrita. Se eu pego e leio a sua certidão de nascimento, eu sei várias coisas sobre a sua vida. A identidade é a mesma coisa da certidão de nascimento. São registros históricos que você tem ali sobre a vida de uma pessoa. É o reconhecimento dela como cidadão. Aqui a gente tem um box que chama Diário de um Banana, não sei se vocês já leram, que são vários livros. Professor, e como que isso é uma fonte histórica? Se qualquer historiador estiver estudando sobre livros lidos por adolescentes em determinado período, o Diário de um Banana é uma fonte histórica. Além disso, a pessoa que escreveu esse livro, ela escreveu com a cultura que ela carrega. Então, ela também é uma fonte histórica sobre o autor do livro, tá? E todas elas eu leio. Então, são fontes históricas escritas, documentos escritos, tá? Como fontes visuais, nós temos aí um desenho feito por uma criança. Nós temos este filme Viva, a Vida é uma Festa, que além de contar a história desse garotinho que quer ser um violeiro, né? Ele enfrenta várias aventuras para ser um violeiro como um antigo membro da família dele. Vai falar muito sobre a cultura mexicana. Então, ela é uma fonte histórica também sobre a cultura mexicana. Aqui a gente tem o quadro da Mona Lisa, um dos quadros mais famosos, um dos artistas mais famosos do mundo, que é o Leonardo da Vinci. Né? Ele está no Louvre, lá na França, guardadinho, pode nem chegar perto, né? Muito importante, né? Nós temos aqui do lado pinturas rupestres, fontes visuais, tá? Isso aqui está no Brasil, na Serra da Capivara, né? Eu analisando isso aqui, os historiadores analisam essa pintura rupestre, por exemplo, como uma possibilidade do homem ter descoberto aí como as criaturas eram geradas. Aqui ele entendeu que da barriga da mamãe capivara aqui, né, vai nascer o bebê capivara lá embaixo.
Do lado de cá a gente tem uma foto, é uma fonte visual, né? Essa foto aí é da antiga Casa de Câmara e Cadeia de Mariana, que hoje é a Câmara Municipal. Então, todas elas eu vou analisar visualmente, tá? Fontes orais, uma entrevista feita com uma pessoa, eu vou ouvir, eu vou tirar dados dessa entrevista. Um jornal, apresentação de um jornal, um debate político, é uma fonte oral. Gravações, então muito pouco de vocês vão conhecer isso aqui, eu acho que ninguém vai conhecer isso daqui. Isso aqui é uma fita cassete antiga, então dentro dela eram gravadas músicas, entrevistas, tá? Usei muito. Música é uma fonte oral também. Professora, música também não é uma fonte escrita? Pode ser também, porque você lê a letra, tá? Pode ser tanto fonte oral quanto fonte escrita. E aqui a gente tem as lendas, né? As fontes orais, elas são, as lendas, elas são passadas oralmente para nós. Por exemplo, a história aí, deixa eu ver, do Saci Pererê. A história do Saci Pererê, quem contou para mim foi a minha mãe. Né? Antes de eu ler em qualquer lugar a história do Saci Pererê, eu já sabia sobre a existência da história dele. Mas porque a minha mãe me contou. Oralidade. A história do Boi Bumbá, do Curupira, essa aqui é a Iara? É da Iara. Aí eu já fui aprender na escola. Antes de ler sobre isso, a professora me contou sobre isso. Tá? Através aí da oralidade. Tá bom? E aí, por último, nós vamos ter as fontes de cultura material, que são os objetos, construções, esculturas, etc. Então, aqui no começo a gente tem umas criancinhas com seus ursinhos. O ursinho é uma fonte de cultura material? Sim. É um patrimônio dessa criança, né? Ela gosta desse objeto, ela ama ele, tá? Uma fonte histórica sobre ela. Esse é um ursinho que a criancinha tal gosta. Construções, nós temos aí uma rua de Cláudio Manoel, né? As construções, as nossas casas são fontes de cultura material, tá? O artesanato de pedra-sabão da nossa região, né? Super valioso para nossa região, economicamente, culturalmente, sentimentalmente, né? Peças lindas, trabalhos maravilhosos, são fontes de cultura material. Aqui a gente tem roupas da Clara Nunes, que foi uma cantora de samba famosíssima. Ela é lá da minha cidade, ela é lá de Caetanópolis, né? Hoje a gente tem um museu lá da Clara Nunes, da nossa cidade. Então as roupas da Clara Nunes são fontes de cultura material. Eu consigo saber, por exemplo, ela usou esse primeiro vestido aqui num evento tal, no Rio de Janeiro, estava presente não sei quem, não sei quem, não sei quem, foi um evento assim, assim, assado. Elas são fontes históricas. E aqui, por último, a gente tem um rádio, a gente tem uma lamparina, né? São todas aí, gente, fontes históricas que fazem com que o historiador consiga escrever sobre a nossa história, tá? São extremamente importantes, devem ser valorizadas e a gente pode aí futuramente trabalhar com esses conceitos de fontes históricas para vocês entenderem na prática como que ele funciona. Tá? O vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um beijo!